Atos 12. Atos 12, versículo 13, que diz assim: E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Eu queria que a igreja lesse comigo esse mesmo versículo 13. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Pode se assentar, irmãos. Quem já ouviu falar em Rode aqui? Levanta a mão. Hoje estou aqui representando Rode, assim como as crianças representaram os personagens da Bíblia. E hoje, irmãos, é um culto também, mais um culto especial. O culto das crianças. O culto que será o futuro também da igreja, que é essas crianças. Essas crianças são o futuro da igreja. E hoje é o encerramento do culto das crianças. Irmãos, hoje eu vim falar de Rode, desta menina, desta criança, que tinha mais ou menos entre 9 e 10 anos. Mas eu vou explicar essa passagem do capítulo 12, que diz que eles tinham um rei, e esse rei, ele era rei Herodes. Esse rei, ele era um rei muito mau, ele era um rei muito ruim, e ele perseguia os servos de Deus. Ele perseguia os servos do Senhor Altíssimo. E a Bíblia diz que Pedro era um homem de Deus. Pedro, ele buscava ao Senhor. Pedro, ele adorava ao Senhor. Pedro, ele adorava como? Ele adorava olhando a Bíblia, ele adorava orando ao Senhor, ele adorava ir ao templo, ele era servo do Senhor, assim como eu e você somos na casa do Senhor. Somos servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que esse rei Herodes, ele decide botar Pedro dentro da prisão. E a Bíblia diz que Pedro vai para a prisão e fica lá deitado naquela prisão, jogado ali naquele momento, e o rei Herodes prende os pés, prende as mãos e põe 2 guardas do lado de fora da cadeia. Mas Pedro não tinha feito nada. Pedro não tinha roubado, Pedro não tinha matado, Pedro não tinha feito nada de errado. A única coisa que Pedro estava fazendo era adorar a Deus. E a Bíblia diz então
porta. E aonde aparece uma criança. Essa criança tinha entre 9 e 10 anos. E o nome dela era Rose, que significa rosas. E a Bíblia diz que essa criança ouve Pedro chamar. E ela começa a se alegrar. Meu Deus, Pedro está à porta. Pedro está à porta. Ela fica tão alegre. Ela fica tão feliz. Porque Pedro está à porta. Que ela se esquece de abrir a porta para Pedro. E a Bíblia diz que ela então entra para dentro da casa e diz: Pedro está à porta. E eles dizem para ela: não, Pedro não está à porta. Você está louca. E Deus está usando uma criança. E aquela criança insiste em dizer: Pedro está à porta. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam orando por Pedro, elas resolvem abrir o portão para conferir. E até que então a Bíblia diz que eles se assustaram quando viram Pedro. Ué, Pedro aqui? Verdadeiramente, o que Rose falou foi verdade. E ali Pedro começa a contar o que o Senhor Jesus fez por ele. Então eles ficam impactados. E depois de Pedro aparecer nessa casa, Pedro vai embora. E Herodes, este homem mau, este rei que prendeu Pedro na prisão, ele foi comido de bicho. Ele foi comido de vermes, porque ele não adorou ao Senhor. Aleluia. E o que eu quero dizer com toda essa pregação? Que há poder nas nossas orações. Glória a Deus. Crianças também, quando estão orando, Deus ouve. Assim como Deus olha para mim, assim como Deus olha para você, Ele olha também para uma criança. Aleluia. Uma criança é muito importante para o Senhor Jesus. Uma criança é usada em nosso meio a todo tempo, se nós pararmos para observar. As crianças que estão aqui nessa noite, eu quero vos dizer que Deus também tem ouvido a sua oração. E por que Rose se alegrou tanto? Porque Rose estava na mesma casa onde estava havendo uma oração. Então ela pôde ouvir a voz do milagre acontecer. A voz de Deus pelejando pela igreja. Por isso ela ficou extremamente feliz. Porque aconteceu o milagre de Deus. E o que é milagre para você? Milagres são problemas que nós não podemos resolver. Crianças, milagres são problemas que ninguém pode resolver, só Deus. A única coisa que nós podemos fazer é orar para que o milagre aconteça. Aleluia, Jesus. E eu quero dizer para as crianças: continue sendo usada por Deus. Criança também é boca de Deus, porque Rose também foi boca de Deus. Rose também foi anunciar que Pedro estava à porta. Criança também pode todo o tempo estar falando do Deus Altíssimo. Crianças, pode falar de Deus na sua escola, pode falar de Deus na sua casa, pode falar de Deus aonde for, que Deus é com você. Amém. Continue, crianças, vir na casa do Senhor. Continue recebendo do Senhor, crianças, o que Ele tem para dar para vocês, que é o ensinamento da palavra. Seja uma criança obediente. Seja uma criança obediente a seus pais. Porque quando você é obediente aos seus pais, você também agrada ao Senhor. Aleluia. Deus não se agrada na desobediência. Deus se agrada na obediência. Tanto para a igreja inteira, como também para as crianças. Aleluia, Jesus. Por que nós devemos ser obedientes? Porque também na vida existem regras. Quando a sua mãe fala para você dormir, você tem que dormir porque é a hora de dormir. Quando é a hora de estudar, tem que estudar, porque é a hora de estudar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quando for a hora de vir à casa do Senhor, crianças, venha, porque aqui tem algo de Deus para a sua vida. Aleluia. Deus renova a sua manhã, te dá o fôlego de vida, porque o dia que Deus fizer assim
inevitavelmente nós morremos. Então, querido, adore ao Senhor enquanto é tempo. Crianças, vocês estão no caminho certo. Vocês estão louvando ao Deus Altíssimo. Vocês não estão perdendo o tempo de vocês. Vocês estão ganhando tempo para o reino de Deus. E também, quando for hora de brincar, gaste toda a sua energia. Porque assim nem precisa de hora, né, irmão? Porque se deixar o dia inteiro. Mas é assim, criança. Crianças, que vocês venham ter hora. Aprender que tudo na vida tem hora. E que a obediência agrada ao Senhor. Glória a Deus. Nessa noite eu também quero falar sobre dividir. Para as crianças e para a igreja também. Mas para elas eu usei esse exemplo. Vamos supor que meu pai me deu um presente. Esta flor ganhei ela hoje. E uma criança pede para brincar. E eu digo para ela, não, você não vai brincar. Eu ganhei hoje, meu pai me deu hoje, por que você vai pegar para brincar? Tá novinho. Não, você vai destruir, eu não vou te dar o meu brinquedo. Eu não vou te dar o meu presente. Mas você tem que dividir. Porque isso é coisa de Deus, a gente não dividir. Ah, tia Michele, mas ele vai quebrar. Ele quebra tudo. Fale de Deus para ele. Hoje eu estava falando na escola bíblica dominical que nós devemos ensinar o outro o que nós aprendemos. E se ele destrói tudo, e se ele quebra tudo, você diga: a missão da criança de Deus é: não, olha, não é de Deus você quebrar essa florzinha. Eu vou até deixar você brincar. Brinca comigo, participa comigo desse brinquedo. Vamos brincar juntos. Isso é a vontade de Deus. Que vocês, crianças, ensinem as outras crianças que o que elas estão praticando de errado está errado. Ensine a elas o que Deus quer que nós façamos. Nós precisamos dividir o que nós temos em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Eu queria deixar também lá em Mateus 19, versículo 14, que diz, Jesus disse para os discípulos que das crianças era o reino dos céus. Como é importante a criança na casa do Senhor. Como é importante a criança na terra. Porque dela é o reino dos céus. E da história ela vir até Jesus. Porque Jesus já deu o reino dos céus para essas crianças. E essas crianças são mais do que abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Aleluia, Jesus. As crianças também têm tanto poder na oração de vocês.
abençoador. Aleluia. E essas crianças, elas têm culto aqui embaixo também. E elas mesmo dirigem culto, elas mesmo louvam, elas mesmo pregam. E quando Deus foi me dando essa passagem, eu fui lembrando de quando eu era pequena. Eu me lembro que eu tinha uns 8 anos de idade, e eu e minha mãe se mudamos. Então, na rua que eu morava, tinha muita criança, mas não tinham pais evangélicos. E os que diziam ser evangélicos eram afastados da igreja. Então, eu com meu pai e minha mãe, a gente era mais assíduo à igreja. E eu me lembro que a gente brincava de diversas coisas, mas tinha uma coisa que a gente mais gostava, que era brincar de culto. E quem tinha que dirigir o culto era eu, porque só eu sabia como realmente se passava dentro de uma igreja, porque os outros não sabiam. Então eu pedia, mãe, eu posso brincar aí na varanda com as minhas amigas, com os meus amigos? Irmãos, a varanda lotava 25 e 30 crianças. Todo mundo queria cantar, todo mundo queria pregar, todo mundo queria fazer algo para Deus. E quando minha mãe achava que estava terminando, eu dizia assim, mãe, faz alguma coisa para nós comermos. E minha mãe fazia, a gente comia. E quando minha mãe achava que estava terminando, a gente começava a ensaiar o grupo de coreografia. Aí quando minha mãe achava que estava terminando, eu falava, mãe, vai tudo de novo. A gente está ensaiando para começar o curso tudo de novo. Era assim, irmãos. Então, quer dizer, Deus estava trabalhando nas nossas vidas. Depois que eu saí de lá, várias crianças entraram para a igreja. Várias crianças que os pais não deixavam ir, deixaram ir para a igreja. E hoje estão dentro da casa do Senhor. A gente não sabia a importância que era, mas a gente estava levando aquilo a sério. E nós estávamos profetizando na nossa vida. Eu serei cantora de Deus. Eu serei pregadora de Deus. Eu serei ministradora do Senhor. Nós estávamos ministrando sobre nossas vidas bênçãos espirituais. Salvando e quebra. E hoje eu estou aqui para o fruto do Espírito Santo. E aqui estão os seus filhos, que tem culto aqui embaixo para eles. Coisas que eles levariam tempo para descobrir. Lá na frente, o que realmente queriam fazer na casa do Senhor, eles já estão descobrindo agora. Porque essa porta de culto para eles estão dando a eles o entendimento e o desejo do que eles querem fazer na casa do Senhor. E eles são o futuro da igreja. E hoje, irmãos, eu vejo os frutos já na vida dessas crianças. Porque essas crianças, elas são mais do que vitoriosas. E aquilo que a gente planta, a Bíblia diz que a gente colhe. Vocês já estão colhendo no nome de Jesus. Deus, Ele é tão poderoso que Ele não se esquece dos seus pequeninos. Ele não se esquece de nenhuma ovelha dentro da casa do Deus Altíssimo. Irmãos, foi uma coisa tão gloriosa que Deus fez naquela varanda. E outras vezes a gente queria brincar e a gente sempre falava de fazer o culto para Deus. Eu queria que a igreja, quando eu começasse a falar, dissesse amém. Eu vou profetizar algo na vida dessas crianças e vocês algo vão dizer amém. Amém? Assim que nós vamos fazer. Eu profetizo para essas crianças, pregadores da palavra do Senhor Jesus. Eu profetizo para essas crianças, evangelistas nessa casa. Eu profetizo para essas crianças, aleluia, Jesus, cantores para o Senhor. Eu profetizo diaconisa para essas crianças. Eu profetizo bênçãos na vida dessas crianças. Elas estão abençoadas. Porque nós, igrejas, estamos abençoando. Nós, igrejas, estamos profetizando. Como foi falado aqui no Vale do Ossos Seco. Nós estamos profetizando e Deus está agindo no mundo espiritual. Aleluia. Nenhuma arma preparada contra a sua família e contra os seus filhos prosperará. Porque, querido, eles estão sendo plantados na rocha. Na rocha que é a palavra. Na rocha que é imbatível pelo poder do nome de Jesus. E o Senhor Jesus está com essas crianças. Crianças, cada dia seja um canal de bênção para Deus, como vocês estão sendo. Porque eu mesma também já tenho visto o poder de